tarde a todos. É sempre um gosto regressar aqui à Caminha, não podia dizer que não a este convite do Sr. Almirante, onde eu vim muitas vezes, então com o Almirante Sacchetti, onde estive no ano passado não para falar deste tema, mas mais concretamente sobre as disputas no mar da China do Sul e no mar da China Oriental, que de alguma forma vamos referir hoje. Mas o tema que trago aqui é mais amplo e um dos objetivos é demonstrar não apenas o impacto crescente do fator China, da centralidade crescente desta região, que eu prefiro chamar Ásia-Pacífico, mas cada vez mais por razões geopolíticas se chama Indo-Pacífico, e, como nós estamos a ver, sobretudo este ano, já deixou de ser duvidoso que era apenas para os Estados Unidos e para os países asiáticos que esta região era central. Nós, até na Europa, finalmente estamos a acordar para a importância desta região, tardiamente, não sei se ainda há tempo, mas estamos a acordar para ela. Como é que eu me proponho estruturar este tema? Primeiro, demonstrar alguns dados, não temos tempo para os digerir todos, mas visualmente pelo menos ficam, a demonstração do impacto da ressurgência da China. A China não é apenas um país emergente, é um país de superlativos, com a mais longa história do mundo, que foi central durante mais de 2000 anos nesta região e agora está de novo a recuperar essa centralidade e verdadeiramente é uma potência ressurgente e com este ressurgimento uma clara, uma óbvia centralidade da região Ásia-Pacífico na geopolítica, na geoestratégia e na geoeconomia mundial. Depois, destacar alguns hotspots. Nós olhamos de vez em quando aqui na Europa para a Crimeia, para o leste da Ucrânia. Esquecemos que todas as grandes potências asiáticas têm fronteiras por definir, com alguns hotspots particularmente perigosos, que depois vamos descrever. A estrutura de poder mundial que está em alteração. Eu hoje descrevo-a como uni-bi-multipolar, com fortes tendências de bipolaridade, China-Estados Unidos. Já não é apenas multipolaridade, já não é apenas uni-multi. O fator China traz-nos para uma uni-bi-multipolaridade, competitiva, ainda por cima, neste momento. Depois eu acho que se justifica perceber a grande estratégia da China, e sobretudo da China de Xi Jinping, cuja estratégia é diferente da dos antecessores, e daí um forte acréscimo para uma união bipartidária nos Estados Unidos, para uma linha muito mais dura com a China. Não foi só Trump. Biden escalou até essa animosidade. E, finalmente, enquadrar a política americana, seguida agora nesta administração, do Indo-Pacífico livre e aberto, no quadro da lógica do mundo aberto e estável, fechando com frases de um lado e do outro para percebermos o ambiente em que estamos neste momento. Eu começo por mostrar aquilo que eu acho que é o fator essencial para comparar poder económico. Não é o ritmo de crescimento económico, nem sequer é verdadeiramente apenas a dimensão da economia, é o crescimento em paridade de poder de compra e o share no PIB mundial, porque quando estamos a falar de share PIB mundial, o bolo é sempre 100%. Quando alguém como a China passa de 4% em 1990 para quase 20% atualmente, é porque alguém perdeu, porque o bolo é sempre o mesmo. E quem é que perdeu? Basta olhar para as curvas. Nós, União Europeia, ou o Japão, e sobretudo os Estados Unidos, que no mesmo período baixam de 22% de share no PIB mundial em paridade de poder de compra para menos de 16%. A China já ultrapassou há algum tempo os Estados Unidos. E em breve vai ultrapassar também, do ponto de vista do tamanho da economia nominal. Inevitavelmente, isto tem reflexos em termos regionais. E, mais uma vez, fruto de um crescimento contínuo e acentuado da gigante China, mas também, por exemplo, da Índia e de países médios do Sudeste Asiático, como a Indonésia, o impacto é este. Reparem onde é que nós estávamos, no período ainda da Guerra Fria e no final da Guerra Fria, com o domínio completo do chamado Ocidente, do Atlântico Norte, e agora onde estamos? A Ásia-Pacífico, segundo a FMI, representa quase metade do PIB mundial em paridade de poder de compra. Vejam onde é que nós estamos. É preciso somar o do continente americano no seu conjunto e o da Europa no seu conjunto, incluindo a Rússia, nestes dados da FMI, para fazermos a mesma parcela que a Ásia-Pacífico.
Portanto, aqueles truques e dúvidas sobre que, afinal, economicamente ainda somos centrais, não são comprovados pelos factos. Os factos são estes, e isto é do FMI, não é de uma agência chinesa. Depois, outra mudança significativa é ao nível das interdependências comerciais. A China hoje é o maior parceiro comercial de mais de 120 países, incluindo os Estados Unidos, só superada pela União Europeia no somatório dos 27. Se for por país, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em 2020, pela primeira vez, a China tornou-se o maior parceiro comercial também da União Europeia. Em 2020. E estão ali, fora de parênteses, está o ranking, dentro de parênteses está a parcela, são dados da União Europeia e por isso surge a União Europeia agregada a 27. Mesmo somando os 27, vejam como a China é o maior parceiro comercial, praticamente, economias mais importantes do mundo. Outra mudança de fundo é que se até há 2 décadas atrás havia uma forte dependência das economias asiáticas dos mercados europeu e norte-americano, hoje quase 70% do comércio é entre eles e são europeus e americanos que estão cada vez mais dependentes dos mercados asiáticos. E isto muda completamente o paradigma. E creio que nem toda a gente ainda percebeu isso, designadamente na Europa. É uma enorme dependência que temos daqueles mercados. É fácil de perceber porquê. Se fôssemos donos da Mercedes ou da BMW, onde é que se vendem mais automóveis? Qual é o maior mercado automóvel do mundo? De longe, e que vai crescer ainda muito, em milhões e milhões e milhões, nos próximos anos e décadas. Os chineses em primeiro lugar, mas depois podemos andar pela Índia, pelo Sudeste Asiático, pelo resto da Ásia do Sul, etc. O maior mercado de telemóveis, o maior mercado de computadores, o maior mercado de cimento, por aí fora. Portanto, estamos a assistir, vendo ou não, a alterações de fundo daquilo que era o sistema internacional até há algum tempo e de como ele já está neste momento, com fortes tendências para continuar a evoluir no sentido da centralidade desta região. Outra mudança significativa é retratada neste mosaico. Esta região não tinha tradição de cooperação multilateral, não tinha organizações multilaterais. E desde o fim da dupla Guerra Fria, já lá vamos, porque não acabou apenas uma, acabaram 2 guerras frias, nós assistimos a uma explosão de organizações para todos os gostos. Todos os gostos. Organizações regionais, sub-regionais, interregionais, pan-regionais, ainda por cima, estando nelas presente sempre a China e tentativamente a Índia, coisa que não acontecia no passado porque encaravam muitas das organizações como instrumentos geopolíticos dos ocidentais. E agora são instrumentos geopolíticos deles, a começar pela China. Mas não é só isto de nível. Por exemplo, em termos ambientais, qualquer sonho que tenhamos em corrigir e proteger o ambiente, em combater as alterações climáticas, não pode, realisticamente, ser realizado sem o envolvimento da China, porque é, de longe, o maior emissor de gases poluentes. Mais do que os Estados Unidos. Não é só a China, há outros países asiáticos, mas este é um dos esforços em que ou estamos e conseguimos trazer a China, ou bem podemos regressar à Idade da Pedra e não conseguimos verdadeiramente combater as alterações climáticas. Felizmente que a China, entretanto, abraçou o desígnio de uma economia verde. Pela primeira vez, em 2019, um país ultrapassou os Estados Unidos no número de registro de patentes. Esse país foi a China. Que, em vários anos consecutivos, tem a Huawei como a empresa que mais patentes registra e várias empresas chinesas, 4 no top 10. Aquela ideia que tínhamos da China, que produz barato, baixa qualidade, pouca fiabilidade, já é do passado. E estamos a falar de há 10, 15 anos atrás. Hoje, a China está a bater-se com os Estados Unidos, com o Japão e com alguns países europeus pela mais alta tecnologia. Por exemplo, um dos passos importantes foi lançado por Xi Jinping, quando em 2015, para 2 planos quinquenais, lançou o chamado Made in China 2025. Isto é, até 2025, a 10 anos, o objetivo é pôr a China na liderança da 4ª Revolução Industrial. Robótica,
inteligência artificial. E esse é o desígnio traçado, dizendo quanto de percentagem endógena chinesa devem as empresas chinesas adotar, qual é a parcela de mercado que é para os estrangeiros e para as empresas chinesas, e temos a ver resultados. Claro que o poder económico, financeiro, o crescimento do poder nacional abrangente do ponto de vista económico, alarga-se a todos os outros domínios, inclusivamente o militar. E a China já está muito destacada na segunda posição, longe dos Estados Unidos, mas muito acima dos restantes. A Rússia vai perdendo, a Índia vai subindo, os países europeus vão baixando no ranking e nas parcelas de share mundial. Hoje, a parcela dos Estados Unidos é muito menor do que aquela que já foi no passado. Nos anos 90 chegou a ter mais de 50%, a representar mais de 50% das despesas militares mundiais. Hoje não é assim. A China gradualmente vai se aproximando dos Estados Unidos. E a China tem o maior exército do mundo. Depois, estamos a falar de uma região onde tem havido proliferação nuclear. Nós falamos na não proliferação, esquecendo que no pós-dupla Guerra Fria há mais 3 países oficialmente que assumem ter armas nucleares, todos eles desta região. Índia e Paquistão em 1998, a Coreia do Norte a partir de 2006. Portanto, aqui tem havido proliferação. Mas, ao contrário da Rússia e dos Estados Unidos, que têm reduzido muito, embora tenham uma supremacia muito grande, e dos países europeus, os países asiáticos estão a aumentar as suas capacidades nucleares. Não estão no ciclo de redução, estão no ciclo de aumento. Como a China diz, só pode negociar reduções ou controle de armamentos quando a Rússia e a China estiverem no seu nível ou quando a China estiver no nível deles. Porque a disparidade, como se percebe, ainda é muito grande. A Rússia e os Estados Unidos devem ter juntos 93% das armas nucleares do mundo. Portanto, a disparidade é muito grande e é a única área em que a Rússia consegue ser um player importante na geopolítica mundial. Depois tem a energia que pesa na geoeconomia. Tirando isto, a Rússia conta pouco. Se formos ver o comparativo da evolução a preços constantes, para não haver truques, por regiões, os dados também são reveladores. Reparem, por um lado, que o mundo gastava menos em tempo ainda de Guerra Fria do que gasta hoje. Hoje gastamos mais. O mundo gasta mais e todas as regiões gastam mais, exceto uma, que é a Europa. Em parte porque desapareceu a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. E a Rússia não se compara ao que era a União Soviética. Mas não é só a Europa no seu conjunto. É que a Europa Ocidental também está ao invés do resto das regiões. 2 delas estão claramente numa corrida aos armamentos, mesmo que não se lhes chame. O Médio Oriente e a Ásia-Pacífico. A Ásia-Pacífico ultrapassou há muito as despesas da Europa e há um país responsável, essencial por esse aumento, que é a China. Sozinha representa cerca de metade de todas as despesas dessa área. Onde estão grandes potências. Porque o segundo maior exército do mundo é o indiano, mas depois podemos pensar nas 2 Coreias, podemos pensar no Paquistão, na Indonésia, no próprio Japão. Portanto, mas sozinha, a China já representa metade do que todos gastam naquela área. Depois temos, a somar a tudo isto, uma série de hotspots, uma série de focos de rastilho, alguns deles bastante perigosos. Claro que há os que respeitam à China, e já vamos detalhar alguns. A China tem uma fronteira terrestre com 14 países e tem disputas territoriais com a maioria deles. Só tem totalmente resolvidos com os ex-países soviéticos, Rússia incluída, com quem fechou o último acordo em 2005. Mas depois tem muitas disputas. Umas não são relevantes, outras são muito relevantes. A mais importante das disputas terrestres é com a Índia. Temos a questão de Taiwan, temos as disputas no mar da China do Sul e no mar da China Oriental. Só a respeito da China. Portanto, a grande potência ressurgente, aquela que já é hoje uma verdadeira superpotência, não tem fronteiras definidas com uma série de vizinhos, quer na fronteira terrestre,
quer na fronteira marítima. E demos as voltas que dermos na história, sabemos o risco que é este tipo de situações. Porque a China hoje tem poder, capacidade e tem uma ansiedade podendo fazer que não podia antes. É isso que está a fazer tremer o sistema internacional. Porque a China não quer esperar mais 100 anos. O Xi Jinping não quer certamente esperar. Mas não é só este caso. Pois temos a velha disputa entre os arqui-inimigos Paquistão e Índia. Sobretudo sobre a Caxemira, ainda não está resolvida. Ainda por cima com diferentes apreciações sobre o que é Caxemira. Porque na visão indiana, o que é Caxemira, aquilo que ela reivindica como Caxemira, inclui uma parte que está na Índia, que está na China, o Aksai Chin. O Paquistão tem uma visão um pouco diferente. Seja como for, desde a origem enquanto Estados independentes, esta questão permanece. Já tiveram 3 guerras quentes, tiveram uma quase guerra em 99-2000 já com armas nucleares e ciclicamente a questão torna-se muito tensa. O Paquistão tem como principal aliado não os Estados Unidos, mas a China. O Japão é outro país que não tem fronteiras definidas com ninguém. Nenhum dos vizinhos. Não tem com a China, por causa da disputa sobre as ilhas que o Japão chama Senkaku, os chineses Diaoyutai. Não tem com a Coreia do Sul, por causa da disputa sobre umas ilhas, Tokto Takeshima. E não tem com a Rússia, por causa daquilo que os russos chamam Ilhas Kurilhas do Sul e o Japão, os seus territórios do Norte. Por causa desta disputa, não há desde 1945 um tratado de paz entre Moscovo e Tóquio. Portanto, nem Paquistão, nem Índia, nem China, nem vários países do Sudeste Asiático, nem Japão, nem Rússia têm fronteiras definidas aqui. E a isto soma-se um outro hotspot, que é a Península Coreana. Não apenas tecnicamente em guerra, porque Pyongyang deixou de reconhecer sequer o armistício, há uns anos, e ainda por cima, contra todas as sanções internacionais, tem conseguido desenvolver o seu programa míssil e de armas nucleares. Ainda agora, num espaço de poucas semanas, fez 5 testes de mísseis. Um deles até balístico disparado submarino. Para além de, manifestamente, ter armas nucleares, que testou, assume que tem. E, portanto, ciclicamente, nós vemos Pyongyang aumentar o nível da crise, verdadeira chantagem, para depois negociar medicamentos, alimentos, o fim de algumas sanções, energia. Mas faz muitos testes. Se um deles, por exemplo, falha, se algum daqueles mísseis que é disparado para o mar do Japão, por exemplo, por acidente, cai na área de Tóquio, onde estão 38 milhões de pessoas, imaginem o que é que isso não significará. Estas são algumas das muitas razões que justificam que temos de começar verdadeiramente a olhar para o mapa, para a geopolítica mundial desta forma. Não com a Europa no meio, ou o Atlântico, mas com a Ásia e o Pacífico ao meio. Os grandes atores internacionais estão a fazê-lo. Os que estão atentos às tendências, os que acompanham, estão a fazê-lo. Por outro lado, nós assistimos em pouco tempo, historicamente, em muito pouco tempo, a uma mudança que foi o fim de uma estrutura bipolar. Tivemos uma estrutura verdadeiramente unipolar. A hiperpotência dos Estados Unidos pós-dupla Guerra Fria. Depois começámos a ver emergir um conjunto de várias grandes potências, convivendo com a supremacia dos Estados Unidos, vários grandes polos de poder, dos quais, entretanto, se destacou claramente e destaca a China. Por isso nós passámos, em poucas décadas, de um sistema bipolar para um sistema unipolar, outro unimultipolar e agora unibimultipolar, sendo que a tendência, eu acho que este ano acentua essa tendência, é de bipolaridade. Convivendo com várias outras grandes potências, mas de bipolaridade. Os Estados Unidos, todos os cálculos que fazem no domínio da segurança e estratégicos, é China. É, numa lógica, China. Não há nenhum ator que pondere, seja o que for, sem contar com a reação, com os efeitos e interações da China e dos Estados Unidos e China. É impossível no mundo em que vivemos. Portanto, a tendência de bipolaridade é fortíssima. Também vivemos num sistema que tinha um padrão muito bizarro
de comportamentos e interações, em que os mesmos atores, ao mesmo tempo que se confrontavam, e confrontam e conflituam, cooperam e se envolvem, incluindo a China e os Estados Unidos, desde Tiananmen. Logo a seguir a Tiananmen, muitas sanções, que se arrastam até hoje, mas a China foi incluída na APEC, em 2001, na Organização Mundial de Comércio. Há muita articulação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um aspecto que às vezes não se foca tanto. Entre 2000 e 2018, das 190 resoluções para sancionar Estados que os Estados Unidos e os seus aliados, França e Reino Unido, propuseram, a China aprovou 182 em 190. Não há só competição. Cooperam e de que maneira? Em todos os níveis. Este padrão é o que eu chamo de engagement, porque junta as palavras containment e o engagement. Cooperam e envolvem-se. Conflituam e articulam. Cooperam. Isto foi acontecendo porque a China seguia a estratégia definida por Deng Xiaoping. Esta China ressurgente, de que temos estado a falar, é o resultado da abertura e das reformas que Deng Xiaoping fez a partir de 1978. Abandonou a ortodoxia ideológica e introduz mudanças de fundo. É económica a base da ressurgência da China. Mas esta China era e é a fusão com os interesses do partido dominante. Não é uma interpretação. Por isso é que eu, como gosto pouco de que as pessoas falem de cor ou presumam que estejamos a falar porque temos uma agenda escondida, eu mostro as próprias palavras deles. O que está ali é o que a Constituição da República Popular da China diz no primeiro artigo, no artigo 1. E depois há a Constituição do Partido Comunista da China, que diz, logo a abrir também no seu programa geral, esta frase. Portanto, não vale a pena andar a circular a dizer que não é bem assim, que o Partido Comunista da China é uma coisa e que outra é o país. Não é. É a fusão completa. Na própria Constituição do país e na própria Constituição do partido. Está lá assim. E o partido diz na sua Constituição que o objetivo último é a realização do comunismo. Isso não desapareceu, isso continua lá. E depois explicam porquê, mas é muito fácil. Até na internet, hoje até tem as versões oficiais em inglês, portanto facilita-nos muito a vida. Outra ideia importante para pensarmos a grande estratégia da China é a da continuidade histórica. Isto tanto serve para eles estarem sempre a referenciar o que chamam pensamentos e teorias dos 5 grandes líderes da China popular, o Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e agora Xi Jinping, como para dizer que é o partido que assegura isto. Temos o orgulho na história da China e o orgulho na história revolucionária do partido. E, falando no século das humilhações, que sofreram desde meados do século XIX, perdendo as guerras do ópio, é o partido que reergue a China. É o partido que reergue a China. Não há afirmação da China, não há crescimento da China, não há unidade da China sem partido. Esta é a ideia da continuidade histórica, que aliás Xi Jinping disse claramente agora no discurso dos 100 anos do Partido Comunista da China. 2 conceitos importantíssimos para perceber a psique chinesa na sua grande estratégia, o que eles chamam poder nacional abrangente, que aqui no nosso jargão às vezes é o potencial estratégico, mas o significado é diferente porque é o poder em todos os domínios, articulado, o económico a fazer crescer o militar, que faz crescer o tecnológico, a influência político-diplomática, cultural. Portanto, é o crescimento articulado em todos os domínios. E o objetivo é o fortalecimento, o crescimento do poder nacional abrangente chinês. E o segundo, que isto posto assim em português ou em inglês pode parecer querer dizer uma coisa, mas na verdade, no sentido chinês, o Xi tem um outro significado, configuração estratégica de poder. Qual é o racional? Isto verdadeiramente significa a propensão das coisas. Ora, os próprios dirigentes chineses dizem muitas vezes, nos seus documentos oficiais, que o final do século XX e início do século XXI é um período de oportunidades. Então qual é o racional? Sendo um período de oportunidades, o estratega virtuoso não tem de forçar nada. Não tem de se impor. Não tem que atuar como a Alemanha nazi ou como o Japão imperialista. O que tem que fazer é ser hábil a tirar partido das oportunidades, porque se o fizer,
naturalmente o crescimento do poder nacional abrangente da China aumenta e naturalmente a posição da China no ranking aumenta. Pode demorar 10 anos ou 100 anos, mas é natural. Portanto, é uma estratégia de longo prazo. Seja lá quando for. Não é imediatista, como frequentemente são as potências e os dirigentes ocidentais. No longo prazo. O objetivo traçado por Deng Xiaoping, no final dos anos 70, depois firmado no Congresso em 1987, foi, até meados do século XXI, a China tornar-se uma sociedade moderadamente próspera. Ou seja, o que ele queria dizer era um país com o nível de desenvolvimento que já tinham os países mais desenvolvidos na altura. Para meados do século XXI. Estamos a falar de um país gigantesco, hoje com mais de 1.440 milhões de habitantes. 1.440. Podemos chamar a população da União Europeia, dos Estados Unidos, da Rússia e do Japão, e não dá a população da China. Mesmo somados. Depois, sempre disseram os dirigentes chineses, e Xi Jinping continua a dizer, que é uma ascensão pacífica e baseada em benefícios mútuos. A China ganha com os outros e todos os outros ganham com a China. Por isso, deixem-nos crescer, que vocês vão beneficiar. O mundo beneficia. Esta é a mensagem permanente. Peaceful Rise, win-win. Permanente em todos os discursos, em todos os documentos oficiais, invocando o célebre 5 princípios da coexistência pacífica que já vem desde os anos 50. Deng Xiaoping, logo a seguir a Tiananmen, ainda fez um outro importantíssimo contributo. Definiu a chamada estratégia dos 24 caracteres, que no fundo corresponde a uma lógica de low profile. Até recentemente, ao contrário de outros países e potências que se põem em bicos de pés para dizer que nós já somos uma potência, nós frequentemente vemos isso, até potências intermédias, a China manteve sempre um perfil baixo. Somos apenas um país em desenvolvimento. Lembram-se de muita pressão dos Estados Unidos e outros a dizer não, a China é uma grande potência e tem que assumir as responsabilidades inerentes ao Estatuto de Grande Potência, ser uma responsible stakeholder. Porque a China estava sempre... Isto foi definido desta forma por Deng Xiaoping. Xi Jinping altera isto. Mantém muitas das coisas, mas a China de Xi Jinping não é a China de Deng, ou de Jiang Zemin, ou de Hu Jintao. O que tem aqui é uma lista de acordo com as próprias expressões oficiais, não são interpretações. Constam nos documentos e nos discursos oficiais da República Popular da China. Está lá como prioridade manter o papel dirigente do partido, construir o socialismo com características chinesas e a tal realização do comunismo, clara soberania chinesa contra a ingerência nos seus assuntos internos, que é absolutamente crucial, integridade territorial, unificação, Taiwan, desenvolvimento económico e social, visando agora, o jargão é grandioso país socialista moderno, é assim que define a meta para 2049, crescimento do poder nacional abrangente visando o sonho chinês, o famoso Chinese Dream do Xi Jinping, é uma expressão dele, restaurar a centralidade da China numa nova era, outra palavra-chave de Xi Jinping, e reformar o sistema internacional, com a China a desempenhar um papel ativo na remodelação da governação, liderando aquilo que pretende atingir com esta fórmula comunidade de destino comum para a humanidade. São expressões? Vão lá. E se nós virmos este tipo de expressões, percebemos que isto não é low profile. Isto é high profile. Como a China, que tem muito mais meios hoje do que tinha há 30 anos. Portanto, Xi Jinping aparece muito mais ambicioso, a liderar uma China muito mais poderosa e cheio de pressa. Cheio de pressa. Porque ele não vai querer que sejam os seus sucessores daqui a 50 ou 60 anos a realizar os seus grandes sonhos. Ele propõe-se a realizar alguns. E antecipa no tempo algumas metas que tinham sido definidas desde Deng Xiaoping. Fixando 2 centenários, um relacionado com os 100 anos do Partido Comunista da China, já foi no dia 1 de julho, e o outro centenário da proclamação da República Popular, que será em 2049. Ele antecipa para 2035, mais ou menos, o que estava antes previsto para 2049. Ele, aliás, no discurso disse que já o conseguimos. Portanto, aquilo que está ali, a sociedade moderadamente próspera, ele no dia 1 diz que a China já atingiu, vamos agora entrar noutra fase para chegar ao tal sonho chinês em 2049, de completar o rejuvenescimento. Isto são as palavras dele. A nova era é assim definida por eles.
nas versões oficiais em inglês, e isto é uma citação de um discurso dele em 2017. Socialismo superior ao capitalismo, posição dominante. Palavras dele. O Deng Xiaoping não o diria. Xi Jinping assume-o. Claro, continua a dizer que a China nunca procurará a hegemonia, win-win, peaceful rise na mesma, mas deixou de se falar na doutrina dos 24 caracteres e hoje o retrato é a Xi Diplomacy, porque tudo é em torno do imperador Xi Jinping, um enorme culto da personalidade, interno e tentativamente externo, e a famosa estratégia Wolf Warrior. Esta designação vem de 2 filmes que tiveram um sucesso enorme na China, assim chamados, e que corporiza uma lógica ofensiva, muito nacionalista, agressiva, confrontacional, por todas as vias, como nós estamos a ver. O que Xi Jinping faz, por exemplo, em relação à Ásia, é declarar uma verdadeira doutrina Monroe com características chinesas. Isto é o que ele diz em 2014, numa conferência. Se tirarmos Ásia e pusermos América, faz-nos lembrar a doutrina Monroe. Ou, pior, e alguns fazem essa analogia, a zona de coprosperidade asiática definida pelo Japão imperialista. Porque os termos, se tirarmos a citação e pusermos lá Japão 1937 ou 38, não nos parecem estranhos. Mas é assim que Xi Jinping define. E não tem sequer o cuidado de um low profile chinês. Reparem, este ano, no Forum for Asia de Boao, como é que ele diz? A extraordinária jornada da China. Uma significativa influência no desenvolvimento da Ásia e para lá. Os externos, as potências estrangeiras, devem nos deixar em paz. Isto é a área de influência da China. Essa é a mensagem. Isto é a área de influência da China. Os Estados Unidos, os europeus, têm outras coisas para tratar. Depois, há um investimento fortíssimo de Pequim nas organizações internacionais, nos canais multilaterais, bilaterais, trilaterais, todo o género. E isso é declarado, faz parte da estratégia de Xi Jinping, na sua nova era, nas ações chinês. É o próprio que diz que a China já está de novo a chegar ao centro da governação mundial, quer liderar essa governação mundial, e reparem como uma dirigente chinesa, neste caso, vice do Comitê de Relações Externas, na Conferência de Segurança de Munique, não tem nenhum prurido em dizer isto. Uma distinção em 3 elementos da ordem americana. 3 elementos. E só verdadeiramente lhes interessa o terceiro, que é o Sistema Internacional das Nações Unidas. Tudo o resto que tem que ver com o sistema de valores, o que nós chamamos de ordem liberal, ou o que nós chamamos a Pax Americana, para a China não interessa. Quando isto é dito publicamente, significa que verdadeiramente, quando a China fala em apoiar a ordem internacional, falam em apoiar a ordem internacional centrada nas Nações Unidas, reformada pela China. E com isso reformar todo o sistema. É uma postura revisionista. E é por isso que a China hoje está em todas as organizações internacionais relevantes, não como no passado, a tirar apenas partido do quadro que lhe era oferecido pelos ocidentais, mas a subverter por dentro estas instituições de acordo com os seus interesses e valores, o que até é normal para uma grande potência. Mal seria se uma grande potência não o fizesse. Mas isto, hoje, acelerou drasticamente. Se nós recuarmos à pandemia, quando começou em 2020, percebemos as movimentações da China na Organização Mundial de Saúde, ao ponto de Trump retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde por causa, segundo ele, da influência da China na Organização Mundial de Saúde. Mas formos para a Organização Mundial de Comércio, fomos para o G20, se formos para o G20, aliás, é um G2 mais 18. Verdadeiramente o que interessa é China e Estados Unidos, como é que é. Depois os outros. Se estes dois não estiverem de acordo, o G20 não funciona. Ou se divide, ou bloqueia. Portanto, verdadeiramente, é o tal revisionismo embedded dentro das instituições de que a China não é criadora, onde aderiu. Só que não é só isto. É que, para além de estar por dentro a subverter as instituições da ordem internacional,
A China está a criar um mundo à parte, em torno da China. Por exemplo, o quadro BRICS, ou o quadro da Organização de Cooperação de Xangai, que entretanto se alargou para a Ásia do Sul, porque meteram o Paquistão e a Índia em 2017, o triângulo Rússia, China e Índia, mas sobretudo a parceria com a Rússia, a famosa Nova Rota da Seda, segundo Pequim, mais de 160 países e organizações internacionais assinaram acordos com a China no âmbito da Nova Rota da Seda, incluindo países da NATO, até do G7, como a Itália, de todas as regiões do mundo. Criaram um banco para isso, um fundo para isso, e têm uma série de outros quadros, bilaterais e multilaterais, China com. É um mundo paralelo. Não é só dentro do sistema que existia, das organizações que existiam e que a China está a alterar. É um outro mundo em torno da China. A China é central no mundo que ela própria cria. Até na Europa, nós temos aqui, para além das parcerias bilaterais que a China tem com uma série de países europeus, incluindo nós, e com a União Europeia, por outro lado, tem agora este quadro China mais 17, os países da Europa Central e Oriental e a Grécia. Ou o Fórum Macau, que tem com os países de língua portuguesa, para além das relações bilaterais. Portanto, é outro mundo que a China está a criar. Em termos de defesa, os países vizinhos e os Estados Unidos, o que estão a ver não é apenas uma China mais poderosa, resultante do crescimento económico, também no domínio militar, no domínio da defesa, a China hoje tem mais capacidades do que tinha. Mas não é só ter mais, é o que a China diz que quer fazer. E o que a China diz que quer fazer é ter capacidades para vencer uma guerra locais em condições de alta tecnologia. Não diz aonde, toda a gente sabe a que é que se está a referir, Taiwan. Depois acrescenta, está no seu documento oficial, nos últimos livros brancos, mas se forem ao de 2019, está lá isto descrito. No âmbito da defesa ativa, a China tem o grande objetivo que é desenvolver capacidades de anti-acesso e negação de área. Portanto, quando fala em desenvolver mísseis, capacidades aéreas ou navais, de anti-acesso ou negação de área, o que é que se percebe? Que a China está a preparar-se para tomar de assalto de Taiwan e negar o acesso ao teatro de operações dos Estados Unidos. Na verdade, é isso que acontece. Por isso é que os Estados Unidos estão sempre a dizer que o relógio da China está a contar. E agora, se viram, depois das celebrações do Dia Nacional da China, dia 1 de outubro, quando a China fez aqueles voos todos na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, o Ministro da Defesa de Taiwan e os Estados Unidos vieram dizer que a China até 2025 está a preparar-se para atacar. Até 2025. Que é já amanhã. E diz que quer ter um aparelho militar de classe mundial até meados do século. Portanto, neste momento a China já assume que tem capacidade de dissuasão total, que tem capacidade para defender os seus interesses regionais total, o que é preocupante, porque isso significa que está disposta, porque acha que tem capacidades para fazer a guerra por causa do Taiwan, ou para fazer a guerra nos mares da China, por exemplo, ou com a Índia, porque se diz que nós já temos capacidade do ponto de vista regional, agora falta dar o salto para sermos globais. Em 2020 fez uma coisa que não se via há décadas. Um conflito direto, militar, entre a China e a Índia. Há décadas. A China nunca explicou nada. A Índia reportou que 20 dos seus soldados tinham sido mortos por soldados chineses na fronteira, na zona disputada. E logo a seguir aparecem estas imagens de satélite, aparentemente infraestruturas militares chinesas que não estavam lá no mês anterior. Portanto, criar situações de facto, presença. Porque depois é difícil ou impossível remover a China, uma vez instalada. Isto não acontece por acaso, nem acontece isoladamente. Está a fazer o mesmo nos mares da China, designadamente no Mar do Sul da China. A China é parte da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Mas reclama, no Mar do Sul da China, cerca de 80% ou 90% desse mar. O conjunto dos arquipélagos que estão lá dentro, da Sparacel e da Spratly, traçando aquelas chamadas linha das 9 raias. E em 2016, depois de um processo que pôs no Tribunal Permanente Internacional as Filipinas, o Tribunal pronunciou-se desta forma. Está aqui a expressão do próprio Tribunal. A China não tem razão.
Ora, para os países que são membros, como sabem, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a decisão é vinculativa. A China não disse nada sobre a decisão, não apresentou defesa e o que continuou a fazer foi a militarizar o Mar do Sul da China. Aumentou drasticamente a presença militar, continuou a fazer aterros em grande quantidade numa série de ilhas para instalar bases militares ou aumentar as pistas de aeronaves, por aí fora. Criou no ano passado, em abril, mais 2 entidades administrativas para gerir ilhas dos 2 arquipélagos, disputados por outros países, a Esparacel com o Vietnã e a Seprata com as Filipinas, o Vietnã, o Brunei e a Malásia. E isto tem provocado a resposta dos Estados Unidos, que aumentou muito o número das operações de livre navegação dos mares, e este ano, já tivemos esta expressão, que é dura, mas não era muito comum os Estados Unidos, mas este ano assumiram que aquelas ilhas que são disputadas também pela China estão ao abrigo do Tratado de Defesa Estados Unidos e Filipinas, o que significa que se a China, que diz que aquilo é seu, ousar pela força ocupá-las, o que ainda resta das Filipinas, para os Estados Unidos são obrigados a reativar a aliança. Outra disputa são destas ilhas que o Japão tem, e chama-se Senkaku, desde que os Estados Unidos lhes devolveram depois de ocuparem o Japão, e que a China reivindica, China e Taiwan, as ilhas Senkaku. E, portanto, Japão e China, os 2 velhos rivais, não têm fronteira definida por causa desta disputa, próximas de Taiwan. O que aconteceu nos últimos anos é um aumento significativo do número de aeronaves e de navios de guerra que vão mandando pelas águas pelo espaço aéreo do Japão, conforme o Japão o define, porque a definição chinesa é outra, não é? Aquele espaço não é japonês, não é espaço aéreo nem é espaço marítimo do Japão, é chinês. O diferencial está sempre a aumentar, em todos os domínios, também no comparativo com o Japão. Outra disputa com a Coreia do Sul. Aqui uma rochazinha, ou ilha, depois também há esta disputa, tem vários nomes, Yedo, Suyan, Socotra Rock, mas como a Coreia do Sul e a China reivindicam, depois as zonas económicas exclusivas resultantes dali também, obviamente, não podem coincidir. Neste momento a posse é da Coreia do Sul, a China continua a dizer que é chinês. Porquê é que é relevante estar agora a citar estes exemplos? Porque pela primeira vez, no final de 2013, a China traçou uma zona de identificação de defesa aérea. Nunca o tinha feito. E nessa zona de identificação de defesa aérea inclui a ilha disputada com a Coreia do Sul, as ilhas disputadas com o Japão e sobrepõe-se às zonas de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul, do Japão e de Taiwan. Em 2013. A grande questão, mais sensível historicamente e que hoje voltou a subir muito de tom, aquela que pode verdadeiramente levar à guerra China e Estados Unidos, é esta. É a questão de Taiwan. A pressão aumentou muito com Xi Jinping. Não é apenas a exibição de músculo, de força, como ainda agora, nunca tinham feito. Quer dizer, em 4 dias, 150 aeronaves de guerra a entrar na zona de identificação de defesa aérea é completamente invulgar. Mas assim foi. O diferencial aumenta. Depois estão ali aqui citações do que disse Xi Jinping. Aquela frase é de 2019, ele quase repetiu o mesmo em janeiro deste ano. E depois do Ministro da Defesa da China. Ou seja, nós queremos uma unificação pacífica. Mas é inevitável. Taiwan é parte da China e, portanto, será unificado. Se for necessário, pela força. Não abdicam do uso da força e estão permanentemente a exibir essa predisposição e essa força. Que leva os Estados Unidos a vender cada vez mais armamento a Taiwan. Vejam, já 15 mil milhões de armas, do que se sabe, vendidas a Taiwan desde 2010. Soube-se agora há pouco tempo que, afinal, há mais de um ano não há lá forças especiais. Isso é muito sensível, porque forças especiais, para um país que nem sequer é reconhecido, porque os Estados Unidos só reconhecem uma China, desde os anos 70, mas ter lá forças especiais a treinar, mas soube-se agora, que afinal estavam lá mais de um ano, portanto foram para lá com Trump e continuaram com Biden. E vejam a expressão do secretário de Estado Blinken este ano a referir-se aos perigos. E agora, nestas últimas semanas, a situação esteve tão tensa, porque para lá daqueles
intermissões chinesas, os Estados Unidos mandaram para lá 2 seus porta-aviões mais o britânico, mais 17 navios de guerra, tanto que Biden e Xi Jinping tiveram que falar ao telefone. Falaram em setembro, voltaram a falar agora, 4 ou 5 de outubro, por causa desta tensão, e marcaram uma reunião bilateral até ao final do ano virtual. Por isso, a fórmula Free and Open Indo-Pacific é a fórmula de Donald Trump, é a fórmula de Biden. Biden acrescenta-lhe isto. Um sistema internacional estava ali aberto. Ou seja, na visão de Biden do mundo, que é completamente diferente de Trump, a ideia é trazer as democracias para o lado dos Estados Unidos para enfrentar as autocráticas China e Rússia. Portanto, o Free and Open Indo-Pacific está dentro da estratégia americana do Stable and Open International System. As democracias, estamos a falar das europeias, do Japão, da Índia, da Austrália e da Nova Zelândia. Isso é aquilo que a administração Biden está a tentar construir. O que não é fácil, porque nós já vimos alguns dados e vimos o peso da China. Portanto, uma preocupação que Xi Jinping tem hoje é furar este crescente cerco, este neo-containment, se quiserem, que está a ser montado. Reparem que, se dúvidas houvesse sobre qual é a região prioritária para os Estados Unidos, também do ponto de vista estratégico, estes dados mostram, basta comparar a presença militar americana em 1987 na Europa. Tinham o dobro dos soldados que tinham na Ásia-Pacífico. Hoje tem na Ásia-Pacífico o dobro, mais do dobro, do que tem na Europa. E muito por causa da China. Mantém o mesmo sistema de alianças que existia antes e alargou as parcerias. A Índia é central hoje. Tem o Quad. Este ano, pela primeira vez, houve cimeiras ao mais alto nível, portanto, entre os chefes de Estado e de Governo. 2 já, uma virtual, outra presencial. Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. Agora o AUKUS, que tanta polémica causou por causa de ser uma verdadeira facada nas costas da França, seu aliado. Pela primeira vez, o Conselho Estratégico da NATO vai incluir a China na sua referência. Já se sabe pelas declarações que foram feitas na última cimeira, já está lá referida a China. E, portanto, o próximo Conselho Estratégico inclui a China. Vamos ver qual é a fórmula que é possível consensualizar, porque os países europeus estão divididos. O G7+, na cimeira do G7, os Estados Unidos quiseram trazer a Coreia do Sul, a Índia, a África do Sul, para participar. Portanto, cá está a lógica de construção de uma nova aliança de democracias para contrabalançar a grande autocrática China e a parceira Rússia. Mas isto está tão dinâmico que estamos a falar agora e há coisas a acontecer em muito pouco tempo. Por exemplo, a China, no final de 2020, já depois de Donald Trump ter perdido as eleições, assinou com mais 14 países da região o RCEP, criando a maior zona de comércio livre do mundo. O único que não quis assinar na altura, que andou a negociar, foi a Índia. Mas vejam que, para lá da China, estão aliados dos Estados Unidos. E logo a seguir assina com a União Europeia, depois de 7 anos de negociações, o famoso cai o acordo completo de investimento, no final do ano. Portanto, a China, para além do que tinha, continua a querer aumentar o seu peso. Entretanto, os outros países, quando Donald Trump saiu da parceria Transpacífico, recriaram-lhe chamando CPTPP. Portanto, agora ainda é mais progressivo e completo. No início do ano, o Reino Unido candidatou-se a ser membro. E agora, em setembro, formalmente a China candidatou-se a ser membro do CPTPP. Os Estados Unidos não estão em nenhum deles. Obama tentou criar a parceria Transpacífico, criou, e estava a negociar o TTIP com a União Europeia. Trump desfez. Biden ainda não mostrou interesse, mas a China já está no RCEP e candidata-se ao CPTPP. Se os Estados Unidos se distraem, são os Estados Unidos que ficam isolados num sistema de organizações e de zonas de comércio livre com a China, sem os Estados Unidos. Isto já está a acontecer. É a mudança na globalização e do centro da globalização económica, também por esta via institucional. Depois, para terminar,
ficam aqui algumas frases de documentos e de discursos, quer de Xi Jinping, quer de Biden, e que nós percebemos é um tom muitíssimo duro, utilizado por um e por outro, muito duro, e nem ponho aqui a de Biden quando disse que o Xi Jinping não tinha um osso sequer democrático, como ele disse, todos nos lembramos. Não é? Mas vejam os termos que usam em discursos e documentos oficiais, não era comum, portanto, o tom em que estamos, e ao mesmo tempo a dizerem que, bem, mas rejeitamos a Guerra Fria, rejeitamos a mentalidade da Guerra Fria, não queremos. Mas só o facto de verbalizarem já é muito significativo. Ainda agora o fizeram nos discursos de ambos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Só o verbalizarem que não queremos entrar numa nova Guerra Fria, por si só já é significativo. Embora pareça que estão mesmo empenhados nisso. Últimas ideias para concluir, ainda temos 20 minutos ou 25 para debate. A ordem internacional está a ser construída pelos dois grandes vencedores da dupla Guerra Fria. Não foram só os Estados Unidos que ganharam a Guerra Fria contra a União Soviética. A China ganhou a sua Guerra Fria contra a União Soviética. E como é normal, após um conflito, os dois grandes vencedores, ou os três ou os quatro, é que reorganizam a paz subsequente, a ordem subsequente. É o que está a acontecer. Os dois vencedores da dupla Guerra Fria são os principais responsáveis pela reconstrução da ordem internacional. Muito por via do fator China, centralidade da região onde ela é residente, que eu prefiro chamar Ásia, Pacífico, mas por razões geopolíticas outros preferem chamar Indo-Pacífico. A ordem liberal hoje a ordem internacional hoje é menos liberal e tende a ser menos, e mais de acordo com a visão da China, e não só. Por exemplo, a ideia de soberania partilhada está fora de questão. A ingerência humanitária está fora de questão. Etc. O liberalismo político, nem pensar. Depois, claro que isto, e nós vimos, provoca muitos dilemas de segurança, a começar pela rota em que está uma superpotência em declínio e uma superpotência em ascensão. Mas não é inevitável que tenham que ir para o conflito. Alguns acham que é. Alguns já estão a falar na Guerra Fria. Muitos já falam que já estamos em Guerra Fria. Eu acho que não estamos em Guerra Fria. As condições são completamente diferentes. Se tivermos algo parecido, não pode ser comparado ao que aconteceu na outra Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. As diferenças são muitíssimo grandes. Depois podemos falar nisso. Mas é importante assumir que o conflito não é inevitável. Mas, não só não é inevitável, como não podemos dar por adquirido que a China e os Estados Unidos só vão competir. Porque se pensarmos em termos geopolíticos, há fortes motivos para a China e os Estados Unidos se articularem entre si, acomodarem os seus interesses, à custa dos outros. Mas em vez de competirem para arriscarem e dividirem o mundo, cooperam para, à custa dos interesses dos outros, gerirem em condomínio o mundo. Esta hipótese não pode ser posta de parte e muitos países na Ásia-Pacífico têm medo disto. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos sacrificaram Taiwan para permitir a entrada da China popular nas Nações Unidas, como membro permanente do Conselho de Segurança. Para quê? Para se poderem aproximar de Pequim na contenção da União Soviética. Mas sacrificaram Taiwan. Não é? Portanto, a realpolitik não desapareceu e, por critérios geopolíticos, nada nos diz que isto muda de tal forma que não possam avançar para a cooperação. Pelo menos assumir que o conflito não é necessariamente inevitável. Por outro lado, talvez a pressa de Xi Jinping tenha colocado a China em maus lençóis. Se calhar a China foi longe demais e depressa demais. E, na verdade, hoje, muitos países têm uma percepção da China pior, mais antagónica. Estão mais predispostos a criticar a China. Estão mais predispostos a entrar em mecanismos de contrabalanço. Veremos, mas talvez tenha ido longe demais nesta sua pressa tão confiante no poder nacional abrangente da China e no declínio americano, que provoca reações dos outros, como estamos a ver. A Austrália, o Japão, as Filipinas, vários países europeus, até há 2 anos atrás eram muito passivos e até muito cooperantes com a China, hoje já não é assim. E depois deixo-lhes estas 2 últimas frases. Estamos a falar dos atuais Coordenador Indo-Pacífico e Conselho de Segurança Nacional da administração Biden, que escreveram um artigo na Foreign Affairs, ainda durante a administração Trump, a dizer isto.
que os Estados Unidos e a China podem desafiar-se e coexistir, evitando o desastre. Portanto, é a predisposição para o co-engagement. Vamos competir, mas cooperar. E depois, este provérbio chinês, enfim, nós também podíamos pôr aqui um português, mas já estamos a falar tanto da China, de que as flores do futuro estão nas sementes de hoje, só que hoje estão a ser postas tantas sementes, a situação está tão caótica e dinâmica, que nós podemos perspectivar os melhores cenários possíveis, ou seja, no fundo a Ásia ser pacificamente o centro do mundo, no século XXI, ou acontecer no século XXI nesta região o que aconteceu na Europa no século XX. Não nos esqueçamos que foi o centro da Primeira Guerra Mundial, o centro da Segunda Guerra Mundial e o centro da Guerra Fria. Esta é a nossa história no século XX, que pode ser replicada na Ásia-Pacífico no século XXI. Obrigado.